Essa é a história de Sammy Petrillo, nascido em 24 de outubro de 1934 no Bronx, Nova York. Filho de artistas, a mãe Anne era dublê e o pai Abram era um comediante e dançarino. Já aos 6 anos, Sammy se apresentava nos palcos com seu pai. Bem, mas tudo começou mesmo quando ele estudava na Escola Superior de Artes Cênicas, e lá existia um anexo na parte de baixo com cursos profissionalizantes, onde alunos estudavam aprendendo a cortar cabelo. Ele conseguiu um corte grátis e o cara começou a rir muito dele. E Sammy perguntou: "Do que você está rindo?" E ele disse: "Você se parece muito com aquele comediante do cinema, o Jerry Lewis." E Sammy disse: "Sai daqui, o que você está falando?" Mas em todos os lugares que ele andava, ele notava que as pessoas riam e lhe perguntavam se ele era mesmo Jerry Lewis. Lewis, na época, estava no cinema com o filme My Friend Irma. Sammy não sabia muito sobre ele, então começou a assisti-lo na TV e pensou: "Acho que consigo imitar essa voz e fazer esse tipo de risada." Scouts on it? Scouts on it. Take 2 giant steps. Go back. You didn't say may I. I'm all right now. All right. Now here's the favor I want you to do. What is it? Go like this. E não demorou muito para ele ir atrás de Jerry Lewis. E para isso acontecer, Petrillo ligou para o jornal The Variety de uma loja de doces e perguntou onde Milton Berle ensaiava. E eles disseram: "Ele ensaia na Nova Studios." E ele foi até a Nova Studios e disse aos seguranças que era primo de Berle. E eles acabaram dando autorização para ele entrar no set. Berle estava ensaiando ali com um apito e uma toalha no pescoço. Ele tinha um monte de escritores por lá. Ele correu até Berle, pulou em seus braços e começou a falar muitas coisas para ele, contando várias piadas. E toda vez que ele falava uma piada, todos riam. Então Berle disse: "Caramba, você se parece muito com Jerry Lewis." E Petrillo disse: "Eu sei, e talvez isso possa me ajudar a entrar no show business." Berle então conseguiu um encontro dos dois em um hotel em Manhattan. Nesse encontro, Jerry Lewis não ficou muito contente e chegou a dizer: "Não assine nenhum cheque e nem diga às pessoas que você é Jerry Lewis", falando sério e não sendo nem um pouco engraçado. Mas mesmo assim, Lewis contratou Petrillo, que estava com 16 anos na época, para um dos seus quadros na série de televisão Colgate Comedy Hour, da NBC. Depois de ensaiar por uma semana, se apresentou juntamente com Jerry Lewis e Jim Martin. Na sketch, Petrillo interpretou um bebê de Lewis em um berço, embora apenas no final da cena, no qual Petrillo não tinha fala alguma, a não ser fazer a mesma careta de Jerry. O episódio foi ao ar em 12 de novembro de 1950. Yeah, that's the true thing. You dirty, rotten grown-up. You no good, miserable adult. Yeah. You're just another lousy child hater, that's all. You ain't no love for no children. Boy, that's pretty right, they girls, because we don't do much. We don't bother nobody. We shouldn't have no fun. We shouldn't live a little bit. You don't even want What's going on here? What is this nonsense? Stop this! Well, love or hate her. I Stop hate it! you, boy, for Quiet! mean and nasty and... Shut up, you crazy kid! You gotta know how to handle these children. You mustn't yell like that. Oh, he is no child. This is my child. I'll have none of that talk. What do you mean you're none of This that? is my child. I've been with him Dad? 7 years. Daddy! If I... Hey there! What do you want now? Since when are you such a big man? You shouldn't talk to your daddy like that. Yeah, well, I can talk any way I want. See there, too, boy. He's All a right, free country. all right. And that means Well, me, don't too. you And if see? you don't like If it, I was go that back guy, and shut shut up. I I like you wouldn't drink any don't Guys, stay try where they look, are. you I don't belong here. I don't Shut belong up! This is my child, and you can't talk to him the way you do. Petrillo era um artista que fazia várias imitações, desde estrelas de cinema a personagens de desenhos animados, e já vinha fazendo isso em alguns locais de Nova York. Petrillo disse em uma entrevista a um jornal que Lewis fez ele assinar um contrato em sua agência de talentos, a MCA. E apesar de todas as promessas de Lewis, ele não conseguia trabalho. Petrillo e seu pai então perceberam que a ideia dele era deixá-lo na geladeira para não imitá-lo nem fazer sucesso. Daí seu pai conseguiu que fosse liberado de seu contrato com a MCA.
Nessa época, Petrillo ainda era menor de idade. Então, Sammy Petrillo, sem nenhum contrato, começa a ser conhecido se apresentando no Colgate Commodore, casas noturnas, boates famosas e vários shows de TV e show de variedades na cidade de Nova York. Em 1951, e já com 19 anos de idade, em um desses programas locais, no programa de TV noturno 7-Eleven, Petrillo conheceu o cantor George DeWitt, formando uma dupla que se apresentou em pontos importantes como Paramount Theatre, o Copacabana em Nova York, Flamingo Hotel em Las Vegas, se desfazendo em Nevada. Nesse mesmo ano, Petrillo acabou mudando-se para Los Angeles, Califórnia. Onde conheceu Joey Ross. Petrillo estava falido na época e Joe deixou ele morar em sua casa e até lhe dava dinheiro para comprar comida. E um amigo de Joe comenta que ele seria perfeito para formar uma dupla com o cantor Duke Mitchell. Duke Mitchell, para quem não sabe, já tinha participado de um filme com Jerry Lewis. O filme em questão é O Marujo Foi na Onda, de 1952. Veja a cena. Why'd you put the bandage on my hands before you put the gloves on? So when you hit him, you won't break your knuckles. Why don't you put some on my shoes so I won't wear them out from running away from them? Why'd you put the bandage on my hands before you put the gloves on? So when you hit him, you won't break your knuckles. Why don't you put some on my shoes so I won't wear... Petrillo e Duke Mitchell foram apresentados e acabaram formando uma dupla muito parecida com Jim Martin e Jerry Lewis. Em 1952, o produtor de cinema Jack Brother, presidente da Relight Pictures, contratou Mitchell e Petrillo para estrelar ao lado da lenda do cinema Bela Lugosi, mundialmente conhecido como o mais famoso Conde Drácula do cinema, no filme que teve o nome aqui no Brasil como O Satânico Dr. Zabor. A produção foi de baixo orçamento, que tinha toda a temática dos filmes de Jerry Lewis, o cara atrapalhado, o mocinho cantor e uma mulher atraente. Depois do filme, e mais conhecidos ainda, Mitchell e Petrillo voltaram a trabalhar em boates, mas então veio um balde de água fria nos planos da dupla, pois Jerry Lewis entrava em contato com os donos dizendo que se a dupla fosse contratada, Jim Martin e Jerry Lewis jamais se apresentariam por lá. Como a dupla do momento eram eles, onde enchiam as casas de espetáculos, os donos dos clubes cediam a essa pressão. E teve até uma vez, onde eles estavam prontos para entrar no palco, e Lou Costello se aproximou deles e disse: "Pessoal, odeio dizer isso, mas a NBC não vai permitir que colocamos vocês no programa, mas vamos lhe pagar mesmo assim." As coisas não estavam indo nada bem, começavam as críticas por parte de jornais e revistas. E a gota d'água talvez tenha sido uma apresentação em um clube de jantar de Los Angeles, onde Petrillo deixou cair um pedaço de pão em um prato de comida, salpicando o cliente. Sammy Petrillo era versátil e também compôs músicas, como a que escreveu para o grupo Isley Brothers, Angels Cried. Em mais atuações no cinema, participou de Shangri-La, de 1961, um filme de comédia e nudez. Em 1962, no filme O Cérebro que Não Queria Morrer, ele interpretou um fotógrafo, ganhando apenas $90 pela cena improvisada. Em 1972, mais um filme de comédia e nudez, K-Roll Surfer Pippin. Depois de uma vida inteira trabalhando no show business, ele dirigiu com sucesso uma boate de comédia para humoristas de stand-up, a Nut House, na cidade de Pittsburgh por muitos anos. Os comediantes Dennis Miller e Richard Pryor, conhecido pela parceria com Gene White, disseram que aprenderam muito convivendo com Petrillo
e sempre falaram muito bem dele. Ele também teve um programa de TV intitulado Sammy Petrillo Show. Fez um programa infantil chamado Tio Sammy e também produziu e dirigiu alguns comerciais de TV. Infelizmente, em 15 de agosto de 2009, Petrillo perdia sua batalha contra um câncer. Um dos filhos de Jerry Lewis, Gary, disse ao The New York Times, após a morte de Petrillo, que quando Sammy e o outro cara fizeram aquele filme de gorila, ele lembra do seu pai e Jim Martin dizendo: "Temos que processar esses caras. Isso não é bom." Sempre que falavam de Sammy Petrillo, era um momento tenso. Apesar de tudo, Jerry Lewis nunca moveu nenhum processo contra Petrillo. E muito obrigado a você que ficou até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e fique com algumas cenas do filme que deixou Jerry Lewis e Jim Martin doidos. Yeah, lucky thing we had our parachute. There we were, lost in a vast wilderness. We lived on wild berries and raw fish. Which is much better than the raw fish living on. Well, gee, you sure look super cheap. Super cheap, Dad. Hiya, Chief. Whoever is eating off the floor. What's the matter? Can't they afford chairs? Sababaga canta. What's that, man? Sababaga canta. No, Roya Rito Kanga Yala Kolo Malo. Malat Sock. Abre no canal Caraga. Okay, banga banga. Since when do you talk a native language? I just started today. Well, what'd he say? What'd he say? I don't even know what I said. Now don't hit me, Dookie. Hits me in the head. Hey, wait for me. Bill and Sammy Petrillo turn an island paradise into the zaniest madhouse in the seven seas. Charlita puts a gleam in Duke Mitchell's eyes. Your smile only added life to your man. Landers puts the whammy on Sammy. Sammy! Run for your life! Go on, get out of here. Run for your life. Interesting. Really think so? What is Charlie Kaufman? Bela Lugosi finds the person. Over from taking it. Oh, this looks like Sing Sing. I gotta get out of here. What are you worrying about? Worried? I ain't worried. Just wish I was back in Brooklyn playing the Louis Pitkin. That's just the cockeye. Just the cockeye. Never mind that. Dookie! Come out, wherever you are. Maybe he's hiding. Dook! What have you seen, Dook? Look! There's the Nuar bird. Nuar bird? Yeah, don't you know what a Nuar bird is? No, what's a Nuar bird? That's a bird that lays square eggs. Then he goes... Playboys.